Bom pessoal, no último vídeo nós criamos a instância do ossinho, né? E a gente colocou ele manualmente aqui na cena, né? Então quando a gente roda, né, a gente vê o ossinho indo embora. Agora a ideia é a gente fazer que os esqueletos coloquem esses ossinhos na cena, né? Então o ossinho é o projétil que o esqueleto vai atirar. Gente, esse vídeo ele vai ser um pouco mais extenso, tá? Porque tem muita coisa para a gente ver, né? São muitos detalhes. Mas assim, eu acho que é um dos vídeos mais úteis até, tá? Porque assim, tudo que a gente for fazer que atire algum projétil, por exemplo, se eu for fazer o player atirar um projétil, ou a caveira, né, atirar com uma arminha, jogar uma granada, ou por exemplo assim, dropar um item, né, ou que nem no Sonic, por exemplo, que quando ele é atingido, né, sai um monte de argolinha, né? Então tudo isso dá para fazer, né, com as técnicas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Então tudo que tem referente a dropar item, lançar projétil, a gente vai poder utilizar o que eu vou ensinar nesse vídeo. Então eu espero que o vídeo não fique muito maçante, né, por ter muita coisa para a gente estudar, mas eu garanto, né, que vai ser extremamente útil. Eu vou fazer bem passo a passo, vou tentar explicar tudo bem direitinho, então por isso que o vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Mas esse eu não vou dividir, né, em mais vídeos, porque é uma sequência muito importante que a gente faça, né, nessa sequência. Então assim, a gente já tem aqui, né, o nosso ossinho, né, que é o nosso projétil, e agora a gente precisa alterar, né, o comportamento da caveira aqui, do esqueleto, para que ele instancie, né, e crie de forma dinâmica esses ossinhos, né. Então eu vou apagar esse daqui que a gente colocou aqui só como exemplo, né, vou remover ele aqui da cena, e a gente vai começar a trabalhar então com o esqueleto, tá? Eu vou abrir aqui a cena do esqueleto. A gente tem a animação, que por enquanto só tem a Hurt e a Walk, e a gente vai criar uma nova animação, né? Então eu vou clicar aqui no botão para criar animação, vou renomear essa e vou chamar de ataque, tá? Então vai ser a animação de ataque do esqueleto. Eu vou esconder aqui os colisores para a gente poder enxergar melhor, né? Nossa, ele escondeu, inclusive, tá, a animação, beleza, tá aqui. Então eu vou clicar aqui no gridzinho, vou buscar lá o sprite do esqueleto e vou pegar essa imagem aqui, deixa eu dar um zoom para a gente ver melhor, que é a caveirinha, né, fazendo ali o ataque. Eu vou usar o Auto Fatiar, né, conferir aqui se dividiu tudo certinho, selecionar todos os quadros e adicionar. Beleza, eu vou dar um play aqui para a gente ver como que é, né, essa animação, tá? Então essa daqui no caso ela não vai tocar em looping, né? Então eu vou desmarcar aqui a opção de looping. Ele vai tacar uma vez e aí, né, ele vai olhar se o player estiver ali, ele taca de novo, senão ele volta a andar. Beleza, então vamos salvar aqui e vamos lá para o script do esqueleto, né? A gente tem aqui esses dois estados, walk e hurt. Então aqui depois do walk, né, tanto faz a ordem, mas eu vou colocar aqui porque fica numa sequência mais lógica, né? Ela anda, ataca e por último, né, ela é derrotada. Beleza, então tá aqui, né, o nosso novo estado. Eu vou criar aquela mesma estrutura que a gente já fez no player, que a gente já fez antes aqui também no esqueleto, né? Então vamos adicionar aqui no match, né, que é o switch. Vamos colocar aqui, né, o caso do ataque. E aí, né, quando ele estiver nesse estado, a gente chama o ataque state, passando o delta, né? Mantendo aí o padrão que a gente tem feito. E agora a gente precisa da go to, né, attack state. Então eu vou colocar aqui depois da walk state, né, a função go to attack state. Por enquanto vou deixar o pass. E agora, né, a função própria, né, do estado, que vai ser a função attack state, que recebe o delta. Provavelmente a gente não vai utilizar o delta, então eu já vou colocar o underscore aqui, tá? E vamos colocar o pass. Beleza, então a estrutura básica aqui da nossa máquina de estado está feita, né? Vamos dar uma atualizada aqui também no nosso diagrama, né? Então a gente já tinha o walk, que é o estado de entrada, então, né, a setinha verde está indicando que ele começa no walk, e por um fator externo ele entra no estado hurt, que é quando ele é atingido pelo player. Agora o que acontece? Se ele estiver em walk e enxergar o player, deixa eu selecionar a setinha aqui, ele... Opa, o que aconteceu? Vamos deletar essa. Ele vai para o ataque, tá? Ele terminou o ataque,
ele volta a caminhar. Tá? Então, obrigatoriamente, depois que ele termina de atacar, ele continua caminhando. Então, ele faz um ataque e caminha. Porém, né, obviamente, ele pode enxergar o player novamente e ele ataca novamente. Tá? Então, é esse o ciclo que a gente vai fazer. Então, vamos começar implementando essa setinha aqui, né, essa direção do walk para o ataque. Tá? Então, vamos voltar aqui para Godot. E vamos pensar o seguinte, né, ele vai estar em estado walk. Então, ele vai estar aqui no walk state. Tá? A gente faz algumas verificações aqui. E agora aqui a gente precisa verificar se ele está enxergando o player ou não. Né? Então aqui que a gente vai fazer essa verificação. Para ele enxergar o player, a gente vai precisar de mais um raycast. Né? Então vou vir aqui para a nossa cena 2D aqui do esqueleto. A gente tem aqui os dois raycasts para detectar parede e chão. Né? Então eu vou apertar com o direito aqui, adicionar nó filho, né, na raiz. E vou buscar novamente pelo Raycast 2D. Esse daqui eu vou chamar de Player Detector. Player Detector, né? Vai ser o detector do player. E, né, então já vamos configurar a máscara de colisão, né? Ele vai detectar não o terreno, mas o player, né? Então eu vou trocar aqui, né? Vou desligar o 1 e adicionar o 2. Tá? Então tá aqui a setinha. Ele vai enxergar o player sempre para frente, né? Então ele não vai enxergar se o player vier aqui por trás. E eu só vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela bem baixa aqui, ó, perto do chão, tá? Acima do chão, mais perto do chão, porque eu quero que ele enxergue o player mesmo que o player esteja abaixado, né? E também porque o player ele é menor, né, do que o esqueleto. Então, para não correr o risco dele andar por baixo aqui, né, do raycast, eu vou deixar ele bem pertinho no chão. Se a gente quiser, a gente pode até colocar outros raycasts, né, para ele enxergar para trás ou em outras direções. Mas aqui está suficiente. Beleza, vamos salvar. E agora vamos de volta lá para o script, aqui onde a gente parou. Né? Então, para a gente verificar se o Player Detector está detectando o player, primeiro a gente precisa dar referência desse raycast. Né? Então, do mesmo jeito que a gente tem a referência dos outros raycasts aqui, eu vou trazer essa também. Tá? Então arrasta, segura Ctrl e solta. Né? Tá aqui a referência do Player Detector. Agora fica simples. Né? Aqui no nosso Walk State, onde a gente ia fazer a verificação, a gente simplesmente verifica se o Player Detector is colliding. Né? Ou seja, está colidindo, né? Se estiver colidindo é porque ele está enxergando o player. E aqui a gente chama o GoToAttackState e damos o return. A gente já pode testar isso aqui, né? Então F5, tá? Vamos ligar aqui a forma de colisão, né? Para a gente poder enxergar, tá? F5. Ó, então tá aqui a setinha, né? Quando ela vira, ó, né? Tá vendo? Ela fica vermelha. Só que, por que não está atacando? Né? Então vamos ver o que acontece. Vamos lá, go to attack state. Né? No attack state a gente ainda não configurou nada. Né? Então, primeira coisa, a gente vai trocar o estado. Né? Então, status vai ser igual ao skeleton state.attack. E vamos tocar a animação, né? anim.play, animação de ataque. Eu vou mostrar aqui, vai ter um bugzinho, né, mas vou mostrar antes. Então, beleza, vamos esperar ela se virar. Ó, agora ela atacou. Só que assim, ó, ela atacou, continuou andando, né, ficou toda bugada, vai cair aqui, né? Por quê? Porque a gente não saiu mais, né, do primeiro, a gente ficou andando porque a gente não zerou a velocidade, né? Então, quando ela vai atacar, a gente tem que parar ela, né? Então, aqui, ó, a velocidade vai ser igual ao vector 2.0, tá? Beleza, isso já vai ser suficiente para ela parar, tá? Até deixa eu colocar ela um pouquinho mais para frente aqui, para a gente não ter que ficar esperando ela dar toda a volta, né? Eu vou deixar ela pertinho aqui do final. Beleza, tá bom assim. Tá, então agora, ó, eu entro aqui, ela ataca, né, e vai permanecer ali para sempre nesse estado de ataque, né? Mas, né, sem tocar a animação, porque a animação não roda em looping, né? Beleza, então o que acontece? A gente já resolveu o problema dessa setinha. Do walk ela vai para o ataque, só que agora do ataque ela tem que voltar para o walk. Então eu vou trocar a cor aqui, né, para manter o padrão que a gente já estava fazendo. Né, aqui para o player, vamos fazer igual aqui para o esqueleto. Agora, quando ela terminar o ataque, ela tem que voltar para o walk.
tá? E como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Então, assim, para a gente monitorar, né, uma animação, quando termina uma animação, a gente pode assinar um sinal dessa animação, tá? Então, se eu selecionar aqui o Animated Sprite 2D, posso vir aqui em nó, e a gente tem esses sinais aqui, ó, e tem o Animation Finished, né, que é quando a animação termina. Então, eu vou assinar, né, esse evento, esse sinal, né? Então, eu vou assinar aqui no próprio script do esqueleto, tá? Então, vamos conectar. Beleza, ele conectou, né, criou aqui para a gente uma função, né, onAnimatedSprite2D Animation Finished, ou seja, quando terminar qualquer animação, tá? Aqui a gente não diz qual exatamente a gente quer, mas a gente pode verificar. Então eu vou fazer um if, né, o anim, que é a nossa referência do Animated Sprite, e eu posso colocar aqui, ó, animation, tá? Então eu posso ver qual é a animação e comparar se ela é a animação de ataque. Então, assim, ele só vai entrar aqui, né, se terminou a animação, e a animação que acabou é justamente a do ataque. Então, quando acontecer isso, eu com certeza posso chamar a goToWalkState, tá? E vou dar um return aqui só para manter esse padrão, né? Beleza, então agora, quando ele atacar, ele termina a animação, entra aqui e ele volta a caminhar, tá? Então, F5, tá? Vamos testar, ó, atacou, continua andando, né? E quando ela anda, ela vai patrulhando aqui, né? Chega no final, ela volta. Então o resto continua funcionando tudo certinho, ó. Atacou, né? Elas atacam e depois elas continuam andando. Beleza, então a gente já resolveu o problema das caveirinhas, né? Agora a gente tem que fazer elas atirarem, né? Criar o projétil ali, né? Tacar algo assim. Então, para isso, ó, primeiro eu vou fazer uma função aqui. Tá? Vou fazer uma função que vai ser de jogar o ossinho, né? Então, throwBone. Essa função, por enquanto eu vou colocar aqui pass, tá? A gente vai chamar essa função no momento que ela atacar, tá? Eu vou fazer de uma maneira, vai ter alguns pequenos problemas, né? Mas a gente vai arrumando um por um, né? Só para deixar mais claro aqui. Então, assim, ó, quando ela for goToAttackState, eu vou chamar aquela função que eu criei ali embaixo, né, que é a throwBone. E aqui sim, né, a gente vai realmente instanciar o ossinho, tá? Como que a gente cria uma instância de um objeto, né, que está aqui, né, a gente tem a cena dele, né? Então, assim, ó, seria o equivalente a gente fazer via código isso daqui, ó, pegar daqui e arrastar para cá, tá? Eu arrasto, coloco ele está aqui, né? Deixa eu apagar. Como que a gente faz isso, né? Via código. Então, ó, vou voltar aqui para o nosso esqueleto, né? Para o script dele. E aqui em cima eu vou pegar a referência, né? E parecido com o que a gente faz aqui, que a gente pega as referências dos nós, né? Até agora sempre a gente está pegando as referências dos nós. Agora eu vou pegar a referência, né, de uma cena que está aqui, né, nos nossos recursos. Eu faço exatamente da mesma forma. Então eu arrasto, seguro o Ctrl e solto, tá? Vocês vão ver que ela faz aqui um código um pouquinho diferente, né? Então ele cria uma constante chamada Spinning Bone e faz um preload dessa cena aqui. Então assim, ó, ele carrega nessa Spinning Bone previamente essa cena. Então agora a gente consegue pegar e criar novas instâncias, quantas instâncias a gente quiser a partir dessa cena, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui na nossa função throwBone, tá? Então assim, ó, eu vou começar criando uma variável que eu vou chamar de newBone, tá? E essa variável ela vai receber, né, o nosso spinning bone que a gente acabou de colocar lá em cima, ponto instantiate, tá? Então essa função instantiate é que realmente cria a instância, né, para a gente colocar na nossa cena. Só que assim, ó, ela cria a instância, mas ela não adiciona na cena, tá? Então, para adicionar na cena, a gente tem que colocar aqui, ó, eu tenho algumas opções. Por exemplo, a gente pode colocar como add child, né, que seria um adicionar filho. Isso daqui seria o equivalente a fazer o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui na nossa cena, ó, como se eu pegasse essa instância aqui e colocasse como filha do esqueleto, tá? Então, ó, vejam aqui, ó, quando eu coloco ela aqui como filha do esqueleto, ela aparece aqui,
tá? Beleza, funcionaria. Só que é o seguinte, se ela for filha do esqueleto e o esqueleto se mover, ó, eu vou mover o esqueleto, né? Vocês estão vendo ali, né, que o ossinho move junto. Então isso não é legal, porque senão o movimento do esqueleto acaba interferindo no movimento do ossinho. Né? E como a gente já viu antes, a ideia é que o ossinho ele entra na cena e ele é independente. Então vamos supor, você joga uma granada, ela vai fazer a curva, cair, explodir. Ela não pode ficar vinculada ao objeto que lançou ela. Então assim, uma outra opção seria a gente pegar esse ossinho e jogar aqui na raiz mesmo, tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar a referência de qualquer nó e adicionar, né, lá o ossinho como filho daquele nó, ou então, mais fácil aqui, né, eu vou fazer de uma maneira mais fácil por enquanto, né? Deixa eu abrir de volta aqui o script do esqueleto. Em vez de eu colocar add child, eu vou colocar aqui, ó, add sibling, tá? Sibling é irmão, então assim, ela vai adicionar o ossinho como irmão, tá? E o que isso significa? Que aqui na hierarquia eles vão ser irmãos, eles vão estar no mesmo nível. O pai deles é a própria, né, cena principal da floresta, tá? Então assim, a gente pode organizar até de uma outra forma, ter um nó aqui, colocar todos os ossinhos lá dentro, né? Tanto faz. Aí o importante é entender, né, a diferença entre fazer de uma forma ou de outra. Então assim, ó, como que a gente faz? Beleza, eu chamei aqui, ó, add sibling, e aqui dentro, ó, eu passo o new bone, tá? Então aqui eu criei o objeto como se eu estivesse arrastando e aqui eu estou posicionando ele dentro, né, da cena, tá? Só que isso aqui, ó, a gente está posicionando ele dentro da cena, mas seria assim, ó. Mais uma vez, opa, deixa eu voltar para a floresta. Se eu colocar ele aqui na raiz, né, veja o que acontece. Ele vai aparecer lá no 00 da minha cena, tá? Então a gente não vai nem ver ele, porque ele vai aparecer lá em cima. Tá? Então eu vou apagar aqui, mas vamos testar, né? Vou apertar F5, tá? A caveira vai ver, ó, a gente chamou já a função, a gente chamou, né? Mas provavelmente não está nem aparecendo porque não dá nem tempo de ver. Deixa eu inverter aqui, ó, a direção do nosso spinning bone, porque ele está como -1, eu vou colocar como 1 para ele ir para a direita e não para a esquerda, né? Tá? Então vamos ver se agora ele vai, ó, beleza, tá lá. Tá vendo? Então ele surge aqui e vai para a direita, né? Como que a gente faz ele surgir onde está a caveira, né? Que isso que seria o interessante, né? Então eu vou voltar aqui para o esqueleto. Ó, eu vou colocar aqui para a gente manipular a posição desse new bone, tá? Então aqui eu tenho acesso a, né, todas as propriedades do new bone. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, position, tá? Igual, e aí eu posso colocar a posição da própria caveira, do próprio esqueleto, né? Que eu acesso através de position. Aqui, para deixar mais claro, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó, self.position, tá? Esse self, ele é opcional, mas é legal porque, assim, ele deixa claro que a gente está se referindo ao próprio objeto de onde a gente está escrevendo o script, ou seja, o próprio esqueleto, tá? Então, o self, ele identifica, ó, ele vai pegar a própria posição do esqueleto, né, e vai atribuir aqui como sendo a posição, né, do ossinho. Beleza, então vamos salvar, testar novamente, tá? Então beleza, ó. Agora o ossinho sai, né, ali diretamente da caveira, né? Cada vez que a caveira vê, né, ela faz o ataque e atira um ossinho. Só que, né, a gente está vendo que ela está sempre atirando para a direita, né? Porque a gente precisa agora aqui no spinning bone trocar essa direção. Então essa direção ela vai ser informada pela caveira. A caveira que vai falar, estou jogando para a direita, estou jogando para a esquerda. Então é ela que vai fazer, né, esse setup aqui. Então assim, para facilitar esse setup, eu vou criar uma nova função que eu vou chamar de setDirection. Tá? Essa função eu estou criando aqui no nosso spinning bone. Então é o próprio ossinho aqui, né, vai receber a direção, né? Então eu vou criar essa função aqui. E eu vou passar um parâmetro aqui, direction, né, para a gente receber a direção lá de fora. Então a caveira é que vai passar essa direção aqui para a gente, né? E aqui dentro, então, a gente vai pegar essa direção que está vindo de fora, tá? E atribuir nessa direção que tem aqui dentro. Né? Então aqui pode ficar um pouco confuso, né? Porque como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, direction, direction igual a direction, não faz sentido nenhum, né?
ele vai entender que essa direção é a mesma. O que a gente está fazendo? Então aqui, para a gente fazer uma referência a essa direção aqui, a gente coloca aqui o self, tá? Então aqui no caso ele se torna obrigatório, né? Porque a gente precisa distinguir essa direção daqui com essa direção que está vindo lá de fora. Claro, se eu mudar esse nome aqui não tem esse problema, eu poderia colocar aqui tipo Skeleton Direction, daí a direção recebe Skeleton Direction, funcionaria igual, tá? Mas quando a gente tem o mesmo nome, né, a gente pode diferenciar colocando o self. Então o self sempre faz referência, né, a um atributo da própria classe onde a gente está, né, do próprio script, ou seja, né, Self Direction é essa direção aqui. Então agora a gente importa, né, a direção que veio lá de fora, ela entra aqui. Beleza, então aqui a gente, né, só precisa que a caveira chame essa função setDirection, né? Então vou voltar aqui para o script do esqueleto, né? Ó, a gente já setou a posição, agora eu quero setar a direção. Então eu vou colocar aqui, ó, newbone.setDirection, que é aquela função que a gente acabou de escrever, e vou passar a própria direção aqui, ó. Né, eu posso até colocar direto direction ou self direction, porque agora é a direção da caveira, tá? E a gente tem aqui em cima, ó, que a gente já declarou antes, a direção, né, aqui da caveira. Agora, né, eu estou no script da caveira, então eu estou falando da direção da caveira, né? Então aqui na nossa função, eu posso passar ou, né, o direction ou o self.direction, né? Eu estou falando aqui da direção agora da caveira. Então depende do contexto do script que a gente está escrevendo, tá? Então assim, gente, eu sei que é confuso, para quem não está muito acostumado, né, é um pouco complicado isso daqui, mas como eu falei, né, essas coisas são muito úteis, então é legal a gente aprender assim bem com calma, porque a gente vai reutilizar esse tipo de coisa em vários momentos aqui do projeto. Tá, eu até poderia ter feito, né, aqui o newbone.direction e atribuir direto, só que eu quis fazer através de uma função pelo seguinte, tá? Quando a gente... Deixa eu mostrar, né, melhor. Vamos rodar e vamos ver se funciona, tá? Então agora, veio, beleza, ó, atirou para frente, tá? Ela vai ficar atirando para frente. Se eu vier aqui, ó, esperar ela fazer a volta, né, ela vai atirar, né, já está atirando para o lado certinho. Só que aqui, ó, o ossinho está girando no sentido horário, né? Então, beleza, tá certo. Só que se a caveira está vindo pelo lado direito e atira para a esquerda, ó, ela também, né, o ossinho também está girando no sentido horário, né? Um pouco esquisito, né? Um detalhe, mas, né, dá para a gente arrumar de uma forma fácil, né? Então assim, ó, voltando aqui para o script do Spinning Bone, onde a gente fez o setDirection, eu quis fazer dentro de uma função justamente para aqui a gente ajustar também o sentido de rotação do ossinho, tá? Então assim, ó, só para a gente entender o que eu vou fazer aqui, né? Então vou pegar aqui, ó, o Animated Sprite 2D, deixa eu vir aqui né, para a nossa cena, tá? Vou dar um play. Então, ó, tá girando, né? Se eu fizer um flip aqui, ó, qualquer um dos flips, horizontal ou vertical, ó, ele gira para o outro lado, porque, né, a gente está invertendo a imagem, né? Então, essa sequência, se a gente imaginar essa sequência invertida, né, vai fazer com que ele gire no outro sentido, tá? Então, tanto faz, ó, horizontal ou vertical. Se eu marcar os dois, né, obviamente, daí ela vai girar, né, para a direita. Então, a gente vai manipular esses valores aqui, ó, quando a gente fizer o setup da direção também, né? Então, para isso, ó, vou voltar aqui para o código do Spinning Bone e vou trazer a referência aqui do Animated Sprite, né? Porque a gente precisa manipular aqueles valores ali. Então, eu vou chamar de anim, igual tenho feito sempre. E aqui, ó, depois que eu faço o setup da direção, eu posso fazer uma verificação, tá? Um if. Então vamos supor assim, ó, se a direção é positiva, ou seja, eu vou jogar para a direita. Então eu posso colocar aqui, ó, se direction é maior que 0, né, ou seja, positiva. Aí eu posso pegar o meu anim ponto, fazer um flip h, né? Então para a direita, né, eu não vou fazer nenhum flip, porque ela já está girando para o lado certo. Então eu coloco false. E aqui eu vou colocar um else, né, e anim.fliph igual a true, tá? E aí a gente faz esse setup. Esse if else, na verdade, a gente pode simplificar bastante aqui, né? Eu vou mostrar um truquezinho aí. Vamos supor que eu faça assim, ó, anim.fliph é igual,
E agora eu simplesmente verifico se a direção, né, eu vou inverter se a direção for menor do que 0, tá? E fazendo isso eu posso apagar todo esse if else. Como que a gente interpreta isso daqui, ó? Eu vou fazer o flip se a direção for menor que 0, porque esse teste aqui, ele já retorna para a gente true ou falso, né? Então eu faço esse teste e o resultado desse teste eu já seto aqui no meu flip H, tá? Então simplifica aí, né? Só mais para deixar uma referência. Beleza, ó. Então agora ela tira, ó, tá girando no sentido certo, tá? Claro, né? Ela poderia jogar no outro sentido, não tem problema, assim, né? Só estou aproveitando aqui para mostrar alguns truquezinhos, né? Deixa eu deixar mais lento isso daqui, né? Para a gente poder enxergar melhor, senão tá até difícil de ver, né? Agora eu vou deixar o ossinho bem devagar. Beleza, ó. Tem mais alguns problemas, né? Um deles é que o ossinho sai antes da gente ver, né, aquela animação, essa animação que tem o rastro branco aqui, né, que seria o momento que ela realmente atacasse, porque ela tem um momento ali de preparação, né, que ela ergue o braço, daí ela ataca. Então, idealmente, o ossinho deveria sair quando ela realmente atacasse, tá? Então, para a gente resolver isso, a gente vai fazer o seguinte, né? Ó, vou voltar aqui para o esqueleto, né, para o nosso script do esqueleto. E aqui, ó, enquanto ele estiver no ataque, ou seja, aqui no attack state, a gente vai olhar em qual frame, né, a gente está daquela animação, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, o throw bone daqui, né, porque a gente não vai mais colocar ele aqui, tá? Ela não vai mais atacar assim que entrar no estado de ataque, ela só vai atacar quando chegar naquele frame específico ali, né, da animação, tá? Então aqui no attack state eu vou fazer um if, né, vou fazer uma verificação. Se o anim.frame, tá? Então o que é esse ponto frame? Ele vai devolver para a gente, quer ver, ó, vou abrir aqui aqui, ó. Tá, então, ó, eu tô com o Animated Sprite 2D, ó. Esse é o frame 0, esse é o frame 1, esse é o frame 2. Então, quando chegar no frame 2, é que eu atiro o ossinho, tá? Então, quando o frame for o 2, né, igual aqui pra gente comparar, quando ele chegar no frame 2, ele ataca. Então, aqui é que eu vou colocar o throw bone, tá? Só que tem um outro problema, né? Esse problema é um pouquinho mais chato, né? Vamos lá. Ó, vou rodar e ó, vamos ver o que acontece, né? Quando eu venho aqui, ó, a caveira ataca e agora a gente está vendo ó, que tem um monte de ossinho, ó, um por cima do outro, tá? Ela está atacando vários ossinhos, um seguido do outro. E por que que isso acontece? Ó, aqui no ataque a gente está dentro do update, que está rodando lá 60 vezes por segundo. E assim, ó, em vários frames, vários frames do jogo, né, o frame da animação é o frame 2, tá? É mais fácil de entender olhando aqui, ó. Por exemplo, nossa própria animação. Então, assim, ó, essa animação ela acontece ó, a 5 frames por segundo, ou seja, ela leva 1 segundo para percorrer os 5 frames. Então, ela fica bastante tempo em cada uma das imagens, porque se o jogo está rodando ali a 60 FPS, né, então, assim, vários frames, né, 60 aí dividido por 5, a gente vai ter 12 frames, né, do jogo que ela vai ficar em cada um desses frames, ou seja, ela está atacando 12 ossinhos, né, porque a gente está dentro daquela condição ali, né, que a gente diz que se o frame for o 2, ele ataca o ossinho, né, só que vários frames, né, vai ser o 2, porque ela não leva um frame do jogo para trocar, senão a animação seria muito rápida, a gente não conseguiria nem ver, tá? Então é isso que acontece. Para resolver isso, tem várias maneiras, tá? Eu vou fazer uma maneira aqui que eu acho que é mais simples, tá? Que a gente pode criar aqui uma condição, tá? A gente vai criar uma variável aqui para criar uma condição, tá? Então assim, ó, eu vou criar uma nova variável aqui, que eu vou chamar de canThrow, que é se ela pode atacar, ela vai começar como true, verdadeiro, então né, ela começa podendo atacar, digamos assim. E aí aqui, né, além de eu verificar o frame, eu verifico também, então, né, então se o frame está no 2 e ela pode atacar, canThrow, aí ela ataca e eu volto aqui, ó,
a nossa variável canTrue para falso, tá? Beleza, então aqui ela ataca uma vez e não pode mais atacar, porque essa variável passa a ser falso, né? Então na verificação aqui não passa no teste, então ela só ataca uma vez. E quando que essa variável volta a ser verdadeiro para ela poder atacar de volta, né? A gente coloca isso aqui no goToAttackState. Então aqui, ó, o canTrue passa a ser verdadeiro novamente, tá? Assim, tem várias maneiras, a gente pode observar aqui, né, além do anim.frame, a gente pode observar o anim.progress, ou a gente pode assinar, né, um sinal aqui cada vez que troca de frame e a gente verifica. Então, assim, tem várias maneiras, né? Essa eu acho que é uma maneira bem otimizada, tá? Vamos testar. Então, F5, né, vamos deixar ela atacar. Ó, agora sim, ó, bem no momento que ela abaixa o bracinho, né, sai o osso. Só que é o seguinte, né, tem um outro problema aqui, que o osso está saindo do meio, né, do meio do esqueleto aqui, né, bem do meio do crânio, né, então idealmente ela deveria sair aqui da parte branca, né. Então como que a gente faz isso, né? Aqui ó, vou selecionar de volta a animação, né, deixa eu até dar um play aqui, ó, vou dar um play e pause, ó. Então assim, ó, a gente quer que ela saia daqui, mais ou menos daqui, e não da origem da caveirinha, né, que seria aqui, é exatamente daqui que ela está saindo, né. Então eu posso colocar um ponto aqui, tá? Como que eu ponho um ponto? Eu vou adicionar um outro nó, né, eu vou adicionar um nó filho que vai ser um nó vazio, que eu vou colocar como um node 2D, esse objeto aqui. Então esse node eu posso usar ele simplesmente para pegar a coordenada dele. Então eu vou chamar ele de, deixa eu ver, eu vou colocar ele como Bone Start Position, tá? Então é um nome aí bem intuitivo, tá? Então esse ponto ele simplesmente vai ser uma referência, eu posso arrastar ele, ó, Bone Start Position, e colocar ele onde eu quiser, tá? Então se eu quiser que o ossinho saia daqui, né, eu vou colocar esse ponto aqui. Porque agora, né, tendo esse ponto de referência, eu posso vir aqui no script da caveira e buscar a referência desse ponto. Então eu vou clicar aqui, né, soltar aqui segurando o Ctrl e está aqui, ó, Bone Start Position. Então agora, né, vamos voltar lá no nosso throw bone. E aqui, em vez de eu colocar o self.position, eu vou colocar, né, o nosso Bone Start Position. Aqui eu só tenho que cuidar para colocar o global position, tá? Porque tem uma diferença bem grande. Se eu colocar só position, ele vai colocar a posição relativa à caveira, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, o Bone Start Position, ele está, né, numa posição aqui, ó, deixa eu abrir o nó para a gente poder visualizar, deixa eu selecionar ele aqui, ó, no Transform, ó. Ele está nessa posição, ó, 13 por menos 1, tá? Mas isso é relativo à caveira. Se a gente colocar 13 por menos 1, né, aqui, ela vai ficar aqui pertinho da origem, igual aqui ela está perto da origem da caveira, ela surgiria aqui. E quando a gente coloca global, ele vai pegar a coordenada global, ou seja, a coordenada referente a toda a cena, tá? Então, ali vai ficar certinho. Né, mais uma vez, F5 para a gente rodar, tá? Ó, e agora sim a caveira sai exatamente, né, ali da mãozinha, né? Quer dizer, o ossinho sai exatamente da mãozinha da caveira, tá? Então agora para fechar, né, fazer um teste final, vou desligar as formas de colisão, vou acelerar um pouquinho o nosso spin bone, né? Vou colocar aqui a velocidade dele está 40, eu vou colocar talvez 60, né? Um pouquinho mais rápido só. E vamos fazer o teste final, né? Beleza, então tá lá a caveirinha, ó, quando ela vê o player, ela ataca, né? Aí a gente pode pular, ó, a outra ataca também. Então a ideia é que a gente possa, né, ir se esquivando, pular em cima, né, o ossinho vai atingir o player, né? No próximo vídeo a gente vai fazer a colisão, né, dos ossinhos com o player, tá? Então, gente, o vídeo foi mais longo, mas como eu falei, é muito útil, né? A gente pode usar isso para tudo, né? Eu vou fazer um baú que quando eu passo em cima dropa um item, se eu tenho uma chave, né? Ou então a caveira dropa uma chave, é tudo desse jeito. Então eu faço lá a instância da chave, né, crio ali uma condição, ele instancia a chave no momento certo durante a animação. Então tudo isso vocês vão ver que a gente usa em vários momentos. Então assim, eu achei que valia a pena fazer um vídeo um pouco mais longo aí, né, para mostrar isso. Então, gente, não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês estão achando e valeu aí, gente, até o próximo vídeo.